Salve, salve galera, eu sou Daniel Neves, estou aqui hoje num dia muito feliz para lançar, né, Ilusão do Parafuso, meu primeiro romance. Vocês podem conferir aí nas grandes livrarias, brincadeira, né? Na verdade, para comprar o livro vocês têm que entrar em contato comigo ou na página Editora Letras do Subsolo, né? Que é aqui onde a gente está fazendo essa live. E hoje, para lançar o livro, eu resolvi, né, fazer esse encontro com o Diego Andrade, que é um grande amigo meu, poeta, músico, escritor, cineasta, que mais? Pintor, né? Tudo que a gente vai fazendo o que dá pra fazer, a gente resolve. Não resolve. O Diego fez essa capa aqui do livro, né? Olha, ficou bonito pra caramba, eu gostei muito dessa capa, né? Obrigado. E ficou muito a ideia, como que foi, né, essa ideia dessa capa aí A construção da ideia da capa, né, eu trouxe muito depois da leitura do livro, né? Então, assim, após ler e ter esse impacto com essa história do personagem, né, toda essa vivência, eu fui buscar elementos, né, que eu acreditava que viriam remeter bem à ideia do que o filme estava querendo dizer, né? Então, você percebe que tem esse parafuso, né, que meio que está torcendo, né, como se ele estivesse torcendo, entrando dentro desse coração, né, o elemento do chapéu de couro, né, e esses elementos que estão em torno, né, que se representam o canavial, a cana, né, essas sombras, como se fosse a cidade, né, então tem esse fundo, né, esse plano de fundo aí onde tem mais ou menos esses elementos que representam a cidade e o Nordeste, né, a cana, o canavial, e essa dor, esse sofrimento que vem a partir dessa ilusão do parafuso, né? Que é o que o título do filme traz, né? Então, do livro, né? Isso, exatamente. O cara cineasta, ele fica tudo filme e livro. O filme também foi lançado ontem, né? Aí eu já falo, tá lançando o livro, ontem foi lançado o documentário, que a gente vai falar um pouco também no canal da Companhia Poeira Aberto, né? Falando sobre o livro, né? Que a gente é livro, é filme, a gente tá nos dois, né? A gente tá tudo misturado. Vai desdobrando, né? Vai resolvendo as coisas. Então, assim, no caso aqui, o livro mesmo, o título do filme, né? O Ilusão do Parafuso, essa ideia do parafuso, né, eu queria até que você explicasse, porque a princípio, que parafuso é esse, né? Qual que é essa representação desse parafuso? Até eu fiquei pensando depois, porque uma viagem que eu tive, né, que eu falei, será que não é um nome meio cabeça, né, meio metafórico demais, né? Ilusão do parafuso. Que eu tinha pensado num nome mais poético, né, depois que o livro você vai escrevendo, às vezes o nome vai surgindo ali, né? Não antes do livro, né? Nesse livro não, eu já tinha o nome antes, né? Desde o começo, né? Quando eu escrevi a primeira vez uma poesia sobre a história de João, eu tinha um nome já, a poesia chamava Ilusão do Parafuso, que depois eu queria fazer uma peça de teatro, depois eu quis fazer um filme, no fim até consegui, né? Mas um filme mais ficcional. E depois chegar no romance, né, que eu falei, eu fui para esse lado da prosa, né, que eu não escrevia tanto, né, e eu achava também que os causos dos nordestinos eram uma coisa assim muito interessante para a prosa, né, apesar que já tem literatura de cordel, mas eu não sou cordelista, né, no meu caso, né, sempre fui um poeta lá mais romântico, lá, romantismo, aquela coisa. Então nesse sentido eu falei, talvez acho que a prosa vai lidar melhor com isso, né. E aí veio a ideia, desde o começo era fazer uma crítica um pouco ao mundo da urbanização, né? No sentido de que é uma ilusão, né? Que as pessoas vêm achando, porque assim, é aquela coisa do rural e do urbano, né? Você está no mundo rural, que seria um mundo atrasado, né? E aí você vai enfrentar o mundo que é urbano, que é esse mundo das máquinas, né? E aí o parafuso é essa ilusão, né? É uma representação porque você vira um parafuso, né? De certa forma, né? O trabalhador, quando vai para a cidade, ali o trabalhador rural, e ele vai trabalhar ali mão de obra barata, né, trabalhar na indústria, é como se ele fosse um parafuso, isso com qualquer trabalhador, né, mas tinha muito essa ideia. Não que também para conservar aquele saudosismo de que o campo é melhor, né, tipo, é melhor tá lá no sertão, né, porque também eu acho que essa é uma outra questão, mas também para fazer uma crítica a como foi essa migração foi meio sofrida, né? Foi meio forçada, não foi uma coisa que as pessoas quiseram vir pra cá, né? As pessoas vieram meio que obrigadas, né? Exatamente, a maioria das pessoas sai do Nordeste para tentar esse sonho de uma vida melhor, né?
quem está num sertãozão, né? E às vezes tem uma vida muito difícil, né? Uma família muito grande, muita gente para cuidar, para tratar. Né? Hoje em dia você tem um distanciamento um pouco disso, né? Por mais que o Nordeste ele tenha esse desenvolvimento que não é tão justo em relação a outros estados, né? Mas você tem ali, aquela pessoa que sai, que vem para cá, não porque ela precisa de uma certa forma, mas porque ela quer ter outras oportunidades também, né? Então... Foi o seu caso, seria? O meu caso, eu vim porque eu queria estar em São Paulo, queria vir para São Paulo estudar, né? Vim para estudar, então foi um momento que foi uma decisão minha também de busca, né? Mas que eu também tinha essas oportunidades naquele momento lá onde eu estava, então muda um pouco dessa característica dos meus ancestrais, né? Porque assim, por que o meu pai veio, por que a minha mãe veio no momento, por que a minha família, os meus tios, meus primos saíram do Nordeste para cá, né? Então, tem uma diferença aí nesse sentido, que a maioria vinha antigamente por conta de não conseguir ou ter essa estabilidade de vida lá no Nordeste. E aí você vem para São Paulo, e aí São Paulo te traz um campo de trabalho maior, né? Mais oportunidades de estudo, coisas que hoje no Nordeste também tem muito forte. Né? Principalmente na minha cidade, eu venho de uma cidade que ela é muito rica no contexto cultural. O Diego é de Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista. Um abraço aí para Vitória da Conquista, que é uma cidade inclusive do Glauber Rocha, né? Que é uma referência aí também nesse livro, né? Que é o cineasta lá que falava muito dessa coisa do sertão, né? E essa é uma cidade que tem sertão também, né? Sim, Vitória da Conquista tem essa característica que se divide nela, né? Do território dela, tá? Você tem uma parte onde você tem sertão, meio caatinga, né? Meio zona de mata também. Então, esse cenário geográfico da cidade também contribui, né? Criativamente, né? O próprio Glauber, né? Bebeu desse sertão, dessa caatinga, né, de Vitória da Conquista para poder falar trazer essa referência na obra dele, né, falar do Nordeste de uma forma assim, falar desse povo, dessas pessoas, né. E o que eu estava falando que eu esqueci? Não, e é muito interessante isso do que eu acho assim, que o Diego, do Diego tá aqui, né, a gente fez esse trabalho, ele participar desse trabalho também, né. Porque também você vê assim como as coisas se cruzam, né? Porque ele no caso veio do Nordeste, né? No caso eu não tive, minha família foi imigrante mineira, né? Então, de alguma forma também esses casos da minha família entraram um pouco no livro, né? Porque eu acho que é um pouco parecido, né? Mas você vê, durante esse processo de pesquisa também a gente, além de fazer, já ter feito filme sobre a migração e faz esse livro, e também a pesquisa acadêmica, né? Porque o Diego está fazendo o mestrado, né? História da Arte, sobre Glauber Rocha, né? E sobre um filme que é Sertão Puro, né? Uhum. E o meu mestrado também, né? Quer dizer, na verdade a maior parte do meu mestrado é sobre Glauber, né? Que eu falo um pouco, relaciono o Glauber com o Abueiro, né? Você vê como as coisas vão se cruzando. O Diego também está no meu mestrado, né? Que eu entrevistei ele, né? Mas existe essa relação também, né? Que a gente tem, né? Porque eu acho que vem na pesquisa acadêmica, né? A gente está pesquisando Glauber, né? Uhum. Tem também na música, né? Na Pedra Roxa, né? Que é a banda que o Diego é vocalista, né? E que também tem esse lado do Nordeste. Tem algumas poesias minhas que eu coloquei como poeta na banda, né? E tem um trabalho no cinema. Então essas coisas vão se cruzando muito forte, né? Exatamente, eu acho isso muito legal, né? Todos esses cruzamentos, até essa quebra das paredes da universidade, da academia, né? Mostrar, tipo, a gente estando na academia, podendo trazer um pouco disso para fora, né? E assim, e trazer para dentro da academia essas referências nossas culturais, né? Tipo, esse estudo, por exemplo, essa análise que eu faço agora do trabalho do Glauber, por exemplo, assim, para mim é um resgate meu, cultural, principalmente porque eu tive contato com a obra de Glauber quando eu era criança, né? Tipo assim, eu lembro da primeira visita que eu tive da escola, assim, que a gente entrou no museu, lá em Vitória da Conquista tem o Museu Henriqueta Prates, que na época tinha um setor lá dentro do museu que tinha, né, uma parte da obra de Glauber, e quando eu entrei lá, que eu vi aquelas imagens, cartazes de filme, coisas referenciadas ao Nordeste, aquela terra que eu estava, e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, tipo,
depois que você de fato conhece o trabalho, né, vê que é uma leitura diferente daquela leitura tradicional do Nordeste, né, porque e aí você começa a entender, né, o porquê de querer resgatar essas raízes, né, principalmente assim fazer com que aquela cultura que é tua, que você vive e tal, ela se estenda, né, de uma certa forma você tem uma determinada gratidão por onde você está, né, estuda. Então, assim, eu sempre tentei trazer para os meus trabalhos um pouco disso que é meu, que é da minha cultura, que é de onde eu venho, né? Então, logo no princípio, eu tive o trabalho aqui em São Paulo, do Quintal em Versos, né, que já tinha um pouco dessa linguagem nordestina, né, um pouco desses recortes. Que era uma banda, né? Que era uma banda. E aí, essa banda, essas canções desse momento também são trabalhadas hoje na Pedra Roxa, né? Então, é meio que uma extensão desse momento que eu, de uma certa forma, entendi que era o que eu precisava falar, era o que eu precisava estar tratando no meu trabalho enquanto artista, né? Então, assim, eu acho que esse momento, né, como você está falando do mestrado em Glauber, essa ideia de a gente ter esse trabalho autoral com a Bueiro, onde a gente também traz esses elementos regionais, né, e que estão aqui, né, na rua de trás, na rua do lado, né, ali na frente, que são esses nordestinos que vivem aqui, não só nordestinos, mas mineiros, né, assim como sua família mineira, né, e de outros estados, né, e resgatar nessas pessoas, acho que essa história delas, né? Porque muitas vezes eu observo que parece assim, não é que você tá, vou lá para resgatar, vou contar uma história, tô pegando uma história dele, não, muitas vezes você está resgatando na própria pessoa a história dela, né? Então ela não sabia que ela tinha tanta história, né? Como eu acho muito bonito dentro da série, né? Da série do Guarulhos Letras de uma Cidade Dormitório, nesse filme, né? E eu vejo impresso também nos outros títulos, que é um resgate dessas pessoas, né? Também, dessas histórias, desses causos, né? Dessas vivências, né? Dessa ilusão do parafuso aí que destrói, que aperta, mas que vale a pena ser vivida, né? Ainda é melhor, né, às vezes, a cidade do que o sertão. E até na série agora, né, acho muito louco como o livro se mistura com a vida, né? Eu fiquei muito feliz, assim, com esse livro, porque é um desafio, né? Eu até falo no filme, né? Porque, assim, claro que eu acho assim, a arte é falar do outro, né? Nunca você... É uma contradição, porque às vezes também os personagens são a gente mesmo, mas assim, sempre você está escrevendo histórias sobre outras pessoas, né? Então também ficar nessa assim, porque eu não sou nordestino, não posso fazer um livro sobre o Nordeste, sabe? Tipo, ou se eu posso fazer um livro sobre o Japão lá, sobre os japoneses, né? Uhum. Então, tipo assim, eu acho que é totalmente livre. Agora, é claro que assim, tem uma coisa que é você ter alguma fidelidade, né, àquela cultura. O jeito de falar, né, os conflitos que aquelas pessoas estão vivendo. É óbvio que também a gente reinventa um pouco, né? Eu colhi muitas histórias para esse livro, mas a história mesmo dele que está aqui é eu que criei, né? Então eu recriei em cima de outras histórias já criadas, né? Mas muita coisa também foi a minha imaginação que foi construindo de uma forma livre também. Porque quando você faz a pesquisa para fazer um livro, a gente ouviu, fez entrevista com as pessoas, né? Mas assim, na hora que está escrevendo, você não fica olhando a pesquisa lá, sabe? Tipo, a não ser algumas coisas, por exemplo, tem um livro, tipo assim, eles iam comer alguma coisa, né? Aí o que eles comiam lá no sertão, né? No caso eles viviam na zona da mata, então a gente tinha uma pessoa que viveu isso. Então eu precisava de saber, né? Pra eu colocar, sei lá, os caras pediam uma pizza lá nos anos 60 no sertão, não dá, né, velho? Tipo, então eu, de alguma forma eu voltava, mas as histórias mesmo eram uma coisa espontânea, que ia sendo criada ali, eu brinco que foi meio que um demônio da criação, né? Porque a base desse livro, eu falo essa palavra demônio por causa do Guimarães Rosa, porque ele falava que a criação é um pouco um demônio, não no sentido religioso, mas no sentido metafórico, de dizer uma coisa meio inexplicável, meio louca, meio sem sentido. Porque teve dias que eu passei escrevendo assim, que eu escrevi 20 páginas, assim, 30 páginas,
que, meu, eu não sei como eu escrevi isso, assim, na verdade parece que eu entrei num mundo, assim, e o bagulho ia saindo. E aí você via depois, você fala, não, aqui tem uma história, mas eu não tinha pensado, sabe? O negócio foi tudo aqui, uma coisa leva a outra, então é meio inexplicável. Só que aí é muito louco, quando eu tive o livro pronto, eu mostrei ele pro Mário, né, que é o camarada, que ele é nordestino e tal, não é nordestino, aliás, mas tem uma raiz, né? Mas ele é nordestino de alma. Não, ele é o não nordestino, mais nordestino que eu conheço. Ele é mais nordestino que metade do nordestino. Ele é um cara que, justamente, eu fiz um documentário com ele, sobre ele, né, porque é sobre isso, né? Ele faz o Pós-Fácil aqui, que é um poema lindo que ele escreveu, né, sobre um cordel, né, falando sobre o livro, né? Que até tem o primeiro verso, né? Quem mergulhou nessas páginas veio, pois, se deparar com histórias de gente simples que ergueram este lugar, que com sangue, lágrimas e suor fizeram uma São Paulo maior para os nossos pés caminhar. Então, muito bonito. E quando ele leu, assim, ele falou para mim que tinha chorado lendo o livro, né? Ele falou, mano, nossa, eu vi toda a minha família ali. Aí eu falei, caralho, mas como que eu consegui trazer, né? E depois eu fui falar com um outro amigo meu, que é o Oswaldo Alves, que ele falou pra mim, nossa, mas essa história que você tá criando, ela é a história que eu vivi, é a minha biografia, ele falava. Inclusive eu nasci no ano que o personagem nasceu, que é 1965, e eu vim pra São Paulo em 1983, quando eu tinha 18 anos, que foi o ano que o personagem veio. Falei, caramba, como assim, velho? E aí depois veio essa coisa que quando eu trouxe o livro pra você, né? Porque aí você também era o diagramador do livro, mas você é nordestina, você viveu isso. E o nome do personagem é o nome do seu pai. Foi uma coincidência assim que eu achei fantástica na hora de ler o livro, né? Começando esse trabalho de diagramação, né? Então o Daniel ele me convidou para diagramar o trabalho, né? A princípio você olha e fala, pô, legal, vamos lá, qual que é a ideia, que é isso, nananã. Só que o que vai definir o barato mesmo é na hora que você começa a ler o negócio, né? Na hora que você vai ali no PDFzão, não sei o que, João Gomes. Eu falei, meu Deus, meu pai, né? Tipo, e aí logo você já personifica, né? Você começa a pensar nessa história e ter lembranças, ter memórias e mergulhar num universo que faz parte de você, porque no meu caso, nordestino, vivia assim como os teus amigos disseram, muitas situações parecidas, né? E isso toca muito, né? E aí é legal encontrar essas identidades, né? Você falando assim da criação, falar, poxa, eu reuni, foram 5 anos, né? Me lembrou o Ariano Suassuna, tem uma fala que ele diz, né? Que ele tá lá numa entrevista em algum lugar, ele tá falando sobre os causos, né? Pô, eu ouvi tal coisa, escrevi tal coisa, ouvi tal coisa, escrevi tal coisa. Mas só, Ariano, mas você não criou nada, você ouviu tudo, botou no papel. Não, então, eu escrevi o livro, né? Então, eu juntei todas essas histórias daqui, né? Então, assim, a criação, né, que vem pro livro, que tá aqui, essa reunião de 10 mil histórias de trecho, essa fusão, é do autor, né? Essa fusão que você traz de tirar da oralidade, trazer para a obra materializada, né? E eu tive para mim assim uma grande honra ter diagramado esse livro, né, ter feito material gráfico aqui de capa e tal, e ter feito material também de mídia durante esse processo de divulgação, né, ter trabalhado com as artes, né, ter assim como você teve o cuidado, né, de separar todas essas fotos, recortes, né, e receber todo esse material também. E é apaixonante, cara, assim, eu acho que é um material tão bacana, assim, convido gente, por favor, né, comprem o livro e assistam o filme, porque vocês vão sim ter um encontro com essas histórias, um encontro com esse Nordeste, né, que é muito rico, que é muito gostoso de se ler. Até no dia que a gente foi gravar o filme, né, então, quando eu fui fazer a ideia do filme, aí eu pensei muito nisso, né? Tipo assim, o que eu poderia fazer? Porque às vezes você pode pegar e tentar transpor o livro pro filme, né? Então pegar a história do livro e fazer exatamente como ela era, né? Então eu falei, não vou fazer isso não. Então assim, eu vou entrevistar uma pessoa que não participou diretamente do livro, né? Do processo de pesquisa, que é a dona Erotildes, que mora aqui no bairro.
e vou fazer esse diálogo entre eu e ela, né? Eu, escritor e tal, né? E a experiência de vida dela, né? E aí vão surgir novas histórias, né? Vão surgir outras coisas que não estão no livro, isso que eu achei muito legal, né? Por outro lado, eu fiquei pensando depois, eu fiquei, caralho, mas tudo que ela fala tá no livro, né? Tipo, quase que ela confirma mesmo o livro, né? Porque ela conta a história do bairro, né? Que é a mesma história. Porque a gente perguntou pra ela, né, também, mas eu lembro quando a gente chegou pra gravar ela lá, que foi um dia muito da hora, foi um puto encontro, né? De conversa e tal. E aí eu ia falando, não, esse daqui é um documentário sobre esse livro. Esse livro fala de um cara que aconteceu isso com ele. Isso aí aconteceu com o Zezinho aqui, que ele veio. Aconteceu a mesma coisa, rapaz. Falei, então aí ele foi construir a casa. Isso aí aconteceu com não sei o quê. Então, tipo, eu ia falando os fatos do livro, antes de a gente gravar, ela já falava, assim, isso que eu falei, nossa, como o negócio bateu com a realidade dos nordestinos, né? Mas depois, quer dizer, ela foi criando a perspectiva dela, né? Que não é exatamente a mesma do personagem. Mas acaba que sendo muito próxima, né, do personagem, né? Inclusive, a forma como a gente narra, por exemplo, tem a voz lá, que é a minha voz, que seria uma voz assim, de mais de um estudioso, não sou a voz tanto da experiência, né? Aquele cara que fala migração, não sei o que, blá blá blá, fica explicando, que até isso me incomodou um pouco, porque eu prefiro muito mais os caos da pessoa falando, e tem também essa coisa, isso tá no livro, né? Isso tem uma discussão no livro que eu não vou revelar aqui, né? Porque senão eu vou contar toda a história. E é uma virada assim que, cara, você fala, mano... Como assim, né? É muito legal essa virada no livro. Tem uma virada que eu não vou falar, mas que discute esse negócio do pesquisador e da voz da experiência de alguém, né? E também essa coisa que as histórias que ela fala de amor, né? Por exemplo, ela fala muito de amor no filme, né? E o livro é uma história de amor, assim. Então eu fiquei pensando assim, como que o filme, de certa forma, ele se afasta do livro, né? Para ser autônomo, mas ao mesmo tempo, no fim, ele retorna para a mesma coisa que o livro. Uhum. É engraçado, porque assim, você tá falando que, pô, é um livro de amor, né? É um romance, né? E assim, esse background que fica aí, né? De todas essas dificuldades que o cara passa, que o personagem vai, coisa acontece, mas o amor tá lá, né? Que meio que você imagina que o que ancora tanto esses nordestinos assim, né? O cara tá aqui, ele fica, ele vai. É esse amor, essa vontade de fazer acontecer, de, poxa, ajudar a família que tá lá, de voltar pra mulher amada, de ter a conquista e tal. E no final desse filme, aí no caso da Dona Herô, né? Não vai contar da spoiler, meu? Não. Não fala muito, não. Tem que cortar, né? Eu acho que, cara, gente, assiste Mas o filme, lê o livro que vocês vão... Esse tema do amor que você ia falar, né? Que aparece muito forte no filme, né? Exatamente. Não, mas é uma jornada de amor, né? O fato do camarada ter toda essa dificuldade e vai, né? Pode parecer que não, né? Porque o nordestino, até mesmo pela postura muito dura, né? Que o Nordeste, que o caba vem, né, velho? Tem uma coisa que vai manter o negócio, não, tô aqui, não, tá com saudade, tô não, voltar, não, tô aqui, não sei o quê, mas o coração dele tá lá, né? As raízes dele estão lá, né? Tem um trecho muito legal no filme, né? Quando se trata desse retorno, né? E aí não posso ficar falando muita coisa, porque aí você vê o livro, né? Porque o filme... É muito louco esse filme, gente. Nossa, porque é emocionante. E também o filme, ele vai... ele passa pelo mesmo processo do livro, né? Tem uma virada no meio dele, que aí a gente fica falando e fala, porra... putz, se a gente falar isso, né, vai revelar muito, tem que ver o filme, porque tem uma virada mesmo... acho que é a mesma virada que ocorre no livro, ocorre no filme, né? É a mudança de perspectiva, né? A voz que sai e a voz que entra. Né? Você pode perceber que no momento do filme, né, entra só uma voz, né? É só uma voz que vai falar aquilo. E a mesma coisa do livro, né? Eu não vou detalhar tudo aqui, mas é meio que isso, assim. Eu falei, caramba, mas isso aconteceu no livro também. Aconteceu porque... e também essa coisa que você falou de revisitar a história, né? Que foi um desafio pra gente conseguir fazer com que ela falasse, né?
Porque quando os pessoal conta as histórias que pra gente no cotidiano é de boa, né, velho? Aí quando a gente liga a câmera lá e aí, pá, filma a pessoa ali. E aí ela vai falar da vida dela, né? Então, às vezes a gente quer ouvir histórias que são bem profundas, bem pessoais. E que é difícil pra pessoa expor, né? Uhum. Então eu lembro que foi um desafio também essa coisa, né? Essa conversa que a gente teve com ela para ela conseguir soltar mesmo ali as profundezas, né? Aí vai outra coisa que é legal, que é essa referência meio Coutinho que tem nesse filme, né? Desse discurso e você encontrar, vai chegando nessa história, você vai mergulhando, né? Até chegar o ponto sei lá, dessa emoção do personagem, né? O Eduardo Coutinho, que é um cineasta, né? Que ele trabalha muito essa coisa da oralidade, né? Do cinema, assim, da pessoa falar, assim, muito a força da palavra, né? E não tanto a força da imagem, né? E eu acho que é uma inspiração muito forte, né, para esse filme, né? Pra essa coisa da oralidade, dela falar, dela soltar, né? Então, e é muito gostoso de ouvir, né? Então, assim, é legal porque, por exemplo, eu ouço a Dona Herô falando, pra mim eu tô como se eu estivesse vendo um familiar no próximo, mesmo contando história. Tem, óbvio, também, né, a gente... essas histórias são muito parecidas, né? Porque a maior parte dos nordestinos vieram para essas cidades, né, assim como Guarulhos, né, com essa característica dormitório, né, que é distante um pouco do trabalho, mas dá para eu ir para lá, né, e não é tão perto, caro para eu não poder pagar, né, então eu vou lá, eu vou para Guarulhos, dali eu pego depois o trenzinho, vou até a capital, trabalho, entro no trenzinho de novo, volto para cá, durmo, fico nesse trânsito, né. Então, uma boa parte dessas pessoas viveram essas histórias, né? E dessas dificuldades. Então, uma coisa que eu achei muito bacana no filme, né? Porque você tem meio que um diálogo ali que vai entre aquelas fotografias, né? Esse passado que essa personagem está revisitando ali dentro, né? desse álbum. Ao mesmo tempo, então, essa emoção vem e você se conecta com essa família dela, né? Sim. A família toda, né? E aí quando você falou bem assim, tipo, a expectativa do Mário, quando ele falou assim, poxa, cara, é a história da minha família inteira, né? E aí depois a gente, a partir dessa entrevista com a Dona Herô, a gente tem a história da família inteira dele ali mesmo, de fato, com fotos, com representações. Mas sabe que eu não tinha pensado nisso, né, velho? É que é uma coisa muito óbvia, mas eu não tinha pensado. Porque eu acabei de falar do Mário, quer dizer, o Mário foi o primeiro... Cara, praticamente teve o Giba também, cabe mencionar, que foi o editor do livro, que foi inclusive quem saiu com o radinho ali, com o radinho pelas ruas, e aí pegava uma pessoa que ele conhecia e fazia entrevista. Eu tenho essas entrevistas, depois podia ter gravado, né? Mas aí era um outro olhar, né? Que a gente não queria muito câmera, era a pessoa falar, né? Então o Giba, ele foi o editor junto comigo, ele pesquisava, né? Então ele foi lendo o livro junto e ele ia recolhendo as entrevistas. Mas eu quis mostrar pro Mário, né? Assim, um primeiro leitor externo do livro, que eu falei, não, eu preciso de mostrar pro Mário. Inclusive o cordel que ele fez pro livro aqui, eu não tinha pedido pra ele, né? Porque eu falei, pô, eu já vou pedir pro cara ler um romance inteiro, né, velho? O cara fazendo um monte de coisa da vida. Falei, pô, eu queria que você lesse esse romance pra ver o que você acha. Ele deu esse retorno, né? Mas é impressionante, que eu não tinha pensado como isso deu a volta, né? E no final a gente fez um filme sobre a mãe dele, né? E a mãe dele, e acabou entrando a família dele inteira dentro do filme, né? Então, tipo, como isso girou e foi... Foi pra onde... E assim, essas coincidências, né, essas coisas assim que... Essas sincronicidades que o filme começa... O livro, né, traz, assim... transforma um trabalho, sei lá, enriquece muito, né? Porque, tipo, um diálogo como esse, assim, onde a gente começa agora a perceber quantos elementos, né, que estão... Como que essa vida tá próxima da gente, né? Como essas histórias, esse teu gostar muito do Nordeste. E assim a gente vê no filme, né? Canção lá do nosso grande amigo Evandro Corrêa, já mais um alô para Evandro Corrêa, que tem música dele aí no filme, né? Tem o Diogo. Tem o Diogo. Que é da Pedra Roxa. Que é Pedra Roxa, que né? Fez que musicou um trecho do livro que eu escrevi, foi a primeira coisa que é meio que um cordel, né? Então as coisas estão se ligando aí. Que é todo esse trabalho autoral, né? Inclusive eu acho que o João, por exemplo, ele tem uma referência
Porque eu acho que assim, são várias referências indiretas, né? Você falou dos causos, né? Que essa coisa do poeta popular, tem escritores e escritores, né? Eu acho que a maioria dos escritores meio que fazem um pouco isso, assim, né? De ficar ouvindo histórias e levar para o papel, né? E ressignificando elas, desde a Grécia lá, que os caras faziam isso, né? Mas aí você vai ouvindo meio que o cérebro, eu acho que, por exemplo, o João tem muito de você, por exemplo, porque ele... Meu pai. Você falou do seu pai, porque todo aquele processo do nordestino, mas ele tem uma relação com a arte, né? Durante o livro ele vai desenvolvendo isso, com a poeticidade, no livro ele escreve cartas, e quando ele vai escrever, que ele aprende a escrever, e ele começa a ter essa relação muito forte com a arte, com a poesia, né? Uhum. Que é uma coisa que você tem, um tipo de nordestino, que é o que acho que está muito na sua música. Você escreve, como compositor, você escreve uma coisa porque é um pouco um cordel ali, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio urbana, né? Porque não é aquele cordel do sertanejo. Por isso que eu acho que essa mistura da cultura, que eu acho louco, que a cultura vem de fora, mas aqui ela se mistura, né? Eu acho que tem um pouco disso também no livro, né? Do um pouco da sua pessoa, assim, como esse lado poético do nordestino, né? Obrigado. De um lado que eu acho que contei para... Que é essa coisa, né? Eu acho que o nordestino ele é muito poético, né, velho? Eu acho que é isso, quer dizer, os verdadeiros artistas são as pessoas comuns, que eu até não gosto desse termo comum, que eu acho que é um termo que rebaixa um pouco, né? Que fala assim, não, então eu, escritor, sou excepcional, né? E a pessoa comum é a pessoa que não faz arte, é a pessoa que não escreve poesia, não toca viola, é a pessoa só que ergueu a cidade inteira, né? Que o chão que você pisa foi ela que construiu, então olha a importância, já não é comum a partir daí, mas ela também tem esse lado poético, artístico, quando vai contar as histórias, né, quando vai falar, e a gente vai perceber isso no filme e também no livro, né, o jeito também, né, uma pessoa que carrega uma cultura da viola, né, quantas vezes as pessoas não se reuniam lá para... Tem uma coisa muito forte no livro que é isso, a tradição da viola, né, do cantador, né, Sou do Mundo Cantador, que é até a música, né, e nas suas músicas também tem essa coisa do cantador, do poeta, né? É meio dessa coisa do cantador, né? Uma vez eu vi o Xangai falar, né, que ele não era cantor, ele era cantador, né? Que é essa ideia do cara que traz essa história e fala pro povo, né? E o cantor, ele já é aquele cara mais, né? Pô, não posso sair do tom, não sei o quê, lá menor... E aí é um pouco diferente, né? O cantador ele é mais popular, ele leva esse caos, né? Ele é um pouco do que o cordelista faz, né? Porque o cordel durante muito tempo também ele era meio que era aquele folhetim da informação também, né? Porque as coisas aconteciam, logo o cordelista ouvia e falava, beleza, né? Isso aqui eu vou contar lá com o inverso, né? Então, eu acho que essa característica do Nordeste de você ter, de repente, por conta talvez da própria comunidade, da comunidade ser menor, estar distante, quem é que vai vir tocar aquilo? Não, o cara ali, o camarada aprendeu o pandeiro, vai passar pro primo, que o outro ali vai aprender, aí o outro já aprende a viola, que aprende ali, que já aquilo, daqui a pouco você resolve, né? Então, essa coisa criativa que eu acho que o nordestino tem, até mesmo por conta de a gente ter que resolver tanta coisa, né? E aí você começa a ter um traço criativo meio que natural, né? Parece que, não sei, assim, né? Vou ficar puxando sardinha pro Nordeste, sou nordestino, né? Mas que parece que é uma criatividade e uma coisa artística já meio que nata, né? Eu não tenho isso não, velho. Isso é característica do povo, já é assim. Então, assim, fico muito feliz pelas tuas palavras, assim, obrigado mesmo, né, de ver, assim, essa coisa nossa desse trabalho, né, que a gente vai indo e, assim, como eu te disse, a honra de editar esse livro, porque é um texto que está impresso, que foi muito feito com cuidado, né, como você falou da pesquisa do Giba, né, de reunir essas palavrinhas, aí eu já imagino até que pode até sair mais coisa daí, né, velho? Que de repente você, como tudo tem que gerar mídia agora, né, gente? A gente vai pensar, um produto vai alimentar 10 outras coisas, de repente faz um podcast. Ou isso aqui vira um podcast. Faz um podcast com esse material, esses áudios, né? A gente o áudio das entrevistas. São entrevistas longas, véio, bem longas. E a gente fazia perguntas assim...
Porque eu precisava de saber, né? Porque é isso, né? Pô, eu não fui lá no sertão, né, velho? Então, a memória é muito do cinema, das histórias que a pessoa contava, mas era isso, precisava de algumas coisas que eram muito específicas, né? Pra mim não comer bola, né? Então, por exemplo, a questão da zona da mata e do sertão, né? Porque o personagem tá no canavial, né? Então eu precisava de saber o que que era a diferença o que que é a zona da mata, o que que é o sertão, né? O que que é a parte litorânea, entender essa coisa geográfica para me trazer esses elementos também, né? Como eu falei, o que que a pessoa comia, né? Qual era o tipo de trabalho. Então, a gente entrevistou uma mulher que ela foi em Boia Fria, né? A história dela, inclusive, nossa, velho, é bem pesada, assim, né? Tanto que a história do livro também é uma história super pesada e vem muito do que ela falava, ela contou também. É uma história que eu acho até difícil seria fazer um filme, porque no caso dela foram muitos traumas mesmo, assim, muita violência, né? Que ela viveu e tal. Então, tipo assim, ela passou muito assim, ó, como é que era o trabalho da cana? A gente fazia assim, fazia assado, né? E aí tinha essas entrevistas mais longas e essas perguntas mais específicas para saber coisas específicas e as perguntas mais profundas, né? De voltar, né? Uma coisa, por exemplo, que era muito forte é essa coisa que eu trabalhei no livro e que tá no filme, que é essa coisa da volta, né? Que sempre tem essa coisa, eu vou vir, né? E depois eu volto, né? Que foi também o que você passou, né, por isso um pouco também, né, dessa coisa. Eu acho que você sempre falou pra mim que, não, eu vou voltar, um dia eu vou voltar. Não, mas essa volta pro nordestino, assim, não sei, pra mim é muito certo, assim, pra mim eu moro lá em Vitória da Conquista, tô aqui uma cota e daqui a pouco a gente volta. Aí você pega assim, tá falando cota, é de São Paulo, é da gíria, o Nordeste não fala assim. Não, óbvio que você tem o teu jeito de falar, as coisas que você vai modificar de cada lugar que você vive, o tempo que você vive em cada lugar. Mas essa raiz é sua, né? Então, sempre que eu me apresento em algum lugar, eu falo, não, eu sou baiano de Vitória da Conquista, tal. Eu moro aqui, estou aqui. Não sei quanto que eu tempo vivo em São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, vou para outro lugar, onde que é o mundo, né? O mundo é muito pequeno, né? Assim, se a gente for pensar assim, e é muito grande ao mesmo tempo. A gente tem 1000 oportunidades, 1000 coisas. O retorno, né? No meu caso, eu não tenho ainda programado o dia que eu volto para o Nordeste, né, gente? Então, eu falei, ele vai ficar 50 anos aqui. Eu falei, não, depois dizer, eu ainda vou voltar. Eu vou voltar, meu filho, tem lá. O pessoal não voltava porque, economicamente, tipo, é uma questão econômica. Sim. Porque voltar, quer dizer, era uma questão, na época, nos anos 60, 70 e 80, era pior, né? A cidade aqui era trabalhar em subemprego, sofrer preconceito, né? Morar às vezes em favela, né? Não ter condição mínima de vida, mas ainda tinha um saláriozinho ali que muitas vezes não tinha por causa da seca, por causa da fome, né? Por outro lado, hoje também mudou um pouco isso, né? Porque o Nordeste já não é mais esse Nordeste dos anos 60, 70, né? Sim. Tanto que o pessoal fala que o gado agora, os caras tá com moto, guiando o gado, né? Exatamente, você chega lá, aquela realidade do cara de burrinho, a coisa já mudou, né? O cara tem uma picape, vai de moto, resolve as coisas. Então, assim, é outro mundo, né? Tanto que uma boa parte dos meus amigos vai falar, eu perguntei aí, velho, vem pra cá, São Paulo, vamos ficar um tempo aí, fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, nada, eu vou não, velho, tá tranquilo, tá tudo bem, né? Não preciso ir pra São Paulo. E realmente não precisa mais, assim, tipo, existem pessoas que vêm para cá, existe essa migração toda, mas é muito também por um desejo, eu acho, das pessoas, né? De virem para São Paulo, de morar em São Paulo, de ter uma oportunidade diferente. Tem muita gente que mora no Nordeste também e não quer viver para sempre no Nordeste, quer ter, né? Tem gente que mora na natureza, não gosta da natureza, faz parte, né? Tem gente que mora na cidade, adora a cidade e não vai, tipo, de jeito nenhum se mudar, como tem pessoas que estão na cidade e querem, de repente, sair daquela selva e ir para o interior, para ter uma vida um pouco mais simples, né? E assim, tem muita gente que não vai conseguir voltar, né? Vai ficar e fica muito pela condição financeira mesmo, né? De não conseguir, né? Porque a passagem é cara, o cara tem filho, tem família, né? Então você vai para lá, para o Nordeste, você não vai só comprar passagem, né? Você vai ter que comprar passagem de ida e de volta. As pessoas estão esperando lá, tem presente, tem aquilo, tem outras, né? Tem muita gente que eu já ouvi falar mesmo que não volta porque não tem, né? Tipo, como sente vergonha às vezes de voltar.
E aí isso vai meio que estendendo durante muitos anos, aí o camarada não volta, né? E aí fica na coisa dos programas de TV, né? Leva lá o rapaz de volta De volta pra minha terra. pra terra Teve dele, né? um cara que eu conversei que ele falou que ele ficou 30 anos sem voltar no Nordeste e ele falou que não voltou por causa de vergonha, né? Por causa que a família também que ficou lá era muito grande, né? Então ele falou, pô, eu tinha que voltar, fui pra São Paulo, ele até brincava, né? Que falava assim, não, a gente chega achando que Guarulhos era Nova York, né? E aí ele falava que, tipo, eu tinha que levar uma lembrança pra todo mundo, né? Ele sentia essa necessidade de voltar, de certa forma também de falar, pô, lá é melhor, né, de ter essa coisa um pouco da família, da imagem, né, porque muita gente que não vai, nesse negócio de São Paulo, não sei, não, eu tenho que mostrar que deu certo, né, mas também de ter um certo afeto que ele tinha pelas pessoas, que ele se sentia obrigado a voltar e levar uma lembrança, e a família era muito grande, ele não tinha dinheiro para isso, né, e já tinha que enviar dinheiro para lá, né, então por isso que ele não voltava, né, e aí passou 30 anos, né, muita gente que eu até nessa série, né, também que fala, né, que ficava anos e anos assim, né, às vezes sem ver 10, 20 anos, 30 anos sem ver o pai, sem ver a mãe, né, de largar tudo mesmo assim, não ter esse reencontro, né, porque também a volta é um processo complicado, né? São desprendimentos, né, tipo assim, quando o cara, ele tá lá, de repente, no sertão, na Caatinga, não tá legal mesmo a vida dele, e ele tá ali, tipo, indo para São Paulo por uma oportunidade de dar uma vida melhor para a família dele, né, e as coisas dele, então ele sai com essa esperança de que tudo vai dar certo e que ele vai ficar lá, assim, né. Eu não sei se, uma vez que ele tá aqui, que as coisas, tipo, com toda a dificuldade, ele consegue estabilizar, levantar uma casinha, colocar o pessoal lá dentro, né, ter as coisas que ele precisa, aí fica difícil para ele voltar, né? Então, por isso que eu digo, assim, é um pouco diferente dessas pessoas que vêm hoje para cá, né? Porque hoje a gente tem um fluxo também diferente, né? Essas pessoas, elas saem de São Paulo e vão... Eu tenho lá na Bahia amigos paulistas, assim, né? Tipo, o cara saiu daqui e foi para lá, e mora lá, né? Então, e foi porque ele não aguentava mais morar aqui em São Paulo, véio. Aí, tipo, foi para morar na Bahia. Então, assim, o fato de... hoje, né, a gente ter um pouco diferente esse cenário não muda também várias outras coisas que tem dentro desse cenário, né, que a gente sabe. Mas o interior desse camarada mudou, né? Sim. Ele tem outros sonhos, né? A identidade, eu acho que dá uma... Parece que é um paulistano nordestino a pessoa vira, né? Porque ela meio que vai para outro... Isso o personagem do livro fala, né? Que ele fala... Quando ele volta para lá, ele fala, eu não sou mais esse nordestino, né? Esse nordestino mesmo que eu era quando eu saí daqui, eu não sou mais, eu sou... São Paulo é minha terra, ele fala, né? São Paulo é minha terra, porque é onde eu construí família, eu construí um círculo de pessoas, eu construí uma nova identidade, né? E é claro que essa coisa vai... É como se você virasse outra pessoa, mas eu acho que é isso, né? Como não, você vira, né? Porque a nossa vida, você nunca é a mesma pessoa. Se você sair daqui e for morar fora do país, você vai ser tomado por aquela cultura, uma hora você vai se sentir um pouco, né, da nacionalidade lá de fora, né? Mas é claro que aquela sua cultura, ela ainda mantém, assim, ela ainda fica lá no fundo, assim, e ela... eu acho assim, porque eu vi também os nordestinos que falavam quando eles voltavam, né? Tipo, muitos que eu conheci voltou depois de 30 anos. E essa volta foi muito forte, assim, né? Foi uma coisa, né? Uma pessoa ia lá visitar, né? Aquela casinha lá que ela morava, né? Ou o lugar que ela trabalhava. E aí ela tinha ela se emocionava demais, né? Porque aquilo também não morreu dentro da pessoa. Por mais que ela foi lá, virou urbana e não sei o que, já tá lá com outros hábitos, né? Se bem que até esses hábitos urbanos já chegaram também na zona rural, né? Mas ela ainda tem aquela raiz ainda forte, né? Nordestina mesmo. E ela traz isso pra cá, né, velho? Tipo... E vai... Então, exatamente, assim, essa coisa que se mistura, né? Porque, por exemplo, quando eu saí do Nordeste pra cá, era aquela coisa. Primeiro era deixar tudo pra trás, né? Meu grupo de teatro, os meus amigos, a minha família inteira, todas aquelas coisas que eu tinha, que era meu, aquelas coisinhas ali que eu de repente falar, poxa, vou lá, vou deixar tudo lá
e vou para lá, né? Então você quer voltar logo, né? Uma vez que você chega ali onde você está, você cria outras raízes, né? Também. E aí, a volta também é outro desprendimento, né? Tipo, você falando assim, não, mas aí eu vim de lá, deslarguei aquilo, e agora eu vou para lá e largo aquilo. Porque, né? Porque você cria também raízes em todos esses lugares. Lá no Nordeste, chega lá, o povo vai querer me chamar de paulista. Aí eu tô aqui, eu sou baiano. Aí eu falei assim, porra, mas o cara, eu sou baiano aqui, eu sou paulista lá, eu sou o quê, meu irmão? Entendeu? É tipo, né? Tem muita coisa, assim, né? E é muito difícil, né, cara, a mudança, né? Sempre. Mas eu acho que é isso, Guarulhos é uma das maiores cidades nordestinas do Brasil, né? Então também é isso, você se sente muito em casa aqui, né? Você tem bairros aqui de Guarulhos assim que você vai, por exemplo, o bairro que a gente retratou que inspirou esse livro, é o bairro aqui do Cocaia. Tem lugar do Cocaia que você vai ali que você pode confundir facilmente com uma cidade nordestina, vamos dizer, uma cidade maior, né? Você pega uma cidade que é mais grandinha no Nordeste, que você anda. Se você pega ali numa rua, vai indo na esquina, não sei, mano, você dá uns 4 quarteirão, você tá no Nordeste, velho. Você vai ver o jeito das casas, às vezes o pessoal na rua, na frente da casa conversando, a casa do norte, aí você para na pessoa ali, na casa da pessoa tomar um café, ela traz ali cuscuz, né? Tipo, a alimentação, ela vai sentar e vai contar aquele monte de história. Às vezes vai ter aquele quadro, né? Aquele quadro antigo que tem muito no Nordeste, né? Do pintado, né? Então você se sente... Aquela pantera preta, né? Aquela ali é clássica, assim, a Índia, né? Na pedra, assim. Você se sente em casa, né, velho? Tanto que a questão do que eu falei do tema do Nordeste, pra mim, porque eu falo do meu bairro, eu falo da minha cidade, né? Eu tenho muito essa coisa da cultura popular, quer dizer, de falar de onde eu tô vivendo. E aí tudo que eu falo tem Nordeste. Então, assim, eu ficava, por que eu falo tanto do Nordeste? Será que eu sou nordestino? Foi nordestino em outras vidas. Velho. Mas não é, velho. É porque se você vai falar da sua cidade, você vai falar de nordestino. Não tem... Pra onde você apontar a câmera, pra onde você apontar a caneta, pra onde você apontar o instrumento de violão, e você fala, vou contar a história das pessoas que vivem aqui, vai ter Nordeste no meio, né, velho? Você vê, sempre tem, né? Porque agora eu tenho o filme que eu quero fazer com o Oswaldo Alves, e que é um artista aqui, que eu até citei ele, que ele contou, né? Ele também deu uma lida no livro e tal. E aí eu fiquei pensando, pô, mano, eu vou falar sobre a arte dele, porque ele pega uns negócios na rua, pega uns papelão lá e faz arte com aquilo, né? Aí eu fui fazer entrevista com ele de pesquisa e o cara começa a falar, Nordeste, cara, não, porque eu vim do Nordeste, porque não sei o que, minha arte é Nordeste. Mano, tudo tinha Nordeste. Eu falei, cara, eu vou falar da migração de novo, não tem como eu não falar. A gente fez um filme lá sobre os carnavais em Guarulhos, né? Sim. Pegou aquele compositor, né, o Dario Neto. O Dario Neto. E ele contava a mesma história, né? Pernambuco e não sei o aqui. E a gente não buscou aquilo, a gente falou, vamos ouvir a história do cara. Não tinha, às vezes, um conhecimento, nem era, a gente sempre pergunta, qual é a sua história? O cara volta pro Nordeste. O Matuto Metropolitano, né? O Marco Mendes, né? Também é uma figura do Nordeste, que foi representado no filme, né? Sim. E o filme ganhou um prêmio no Festival de Campina Grande. Inclusive, no caso, a gente fala aqui porque é muito cinema e literatura, né? A gente é cineasta e escreve. Então, aí o cara que também, o Diego, estava fazendo câmera do filme, e ele diagramou o livro, eu escrevi o livro, estava dirigindo o filme ao mesmo tempo, que é uma piração total. Mas os filmes, eles rodam muito, nossos filmes, em festivais nordestinos, né? A maioria. A gente rodou muito estado do Nordeste. Tanto que eu falei, fui fazer um filme indígena, né, com um cara que veio, que também esteve aqui em Guarulhos, que hoje mora na Bahia, mas ele veio... mas a temática era indígena também, voltou pro Nordeste, né? O filme foi exibido em Pernambuco agora, a gente falou sobre isso, né? Então, tipo, aí tem o filme da Dona Maria, o próprio filme que a gente fez sobre o Mário, Cantoria Urbana, né? O próprio filme do A Roda de Choro, com a família Macambira, que veio do Ceará, né? É Nordeste. E aí o Bamba de Vila também tem o pessoal nordestino, né? Que é os filmes que a gente fez sobre a música. O Para Miguel com Amor, né, velho? Que é o filme que eu fiz, um longa-metragem de ficção, que tem a trilha da Pedra Roxa também no filme, né? Tem 2 músicas da Pedra Roxa, que também é sobre a migração.
Então, tipo, mano, sempre a gente tá falando da migração porque ela tá o tempo todo, velho. Aqui é o Nordeste que eu falo. Aqui é o Nordeste aqui, o sertão é aqui. Inclusive, às vezes o sertão é mais aqui, às vezes, do que lá, né? Porque quando a gente fez os filmes da viola, os caras às vezes eles falavam, não, lá no sertão o pessoal não tava mais ouvindo viola, não. O pessoal tá vendo Rede Globo, né? Não sei o quê. Aí ele falou, bom, o pessoal quer ouvir na cidade. Eles falando que na cidade, principalmente São Paulo e Guarulhos, é onde tem mais tradição de viola do que lá no sertão, da onde a viola surgiu, porque aqui o pessoal quer relembrar, tem muito nordestino, então eles vêm tocar, eles tocam mais aqui, aquela tradição de fazer a roda de viola, tocar mais em São Paulo, mais em Guarulhos, do que lá no sertão. Porque é bem isso que você falou, o cara mantém a raiz dele, né? Como é que ele vai lembrar? É que nem você chegar lá em Vitória da Conquista, descer no Ceasa e procurar tempero baiano, né, velho? Você vai falar assim, não tem isso aqui não, os temperos é tudo baiano, né? já é tudo baiano, né? Porque aí aqui não, o cara vai lá, faz uma mistura de condimento que quando ele botar na comida ele vai lembrar da pimenta, ele vai lembrar do pimenta do reino, das coisas, tudo que ele, né? Da mistura que vem naquele condimento ali, né? Então assim, lá o negócio às vezes já tá meio, pá, aqui não, quando chega aqui, né? Poxa, eu vou levar a viola, o cara vai lembrar da viola, para poder resgatar a família, os valores que ele tinha lá. Pô, vou tocar, que nem quando eu vim pra cá, foi onde deu o maior start meu na música, por exemplo, de trazer o Nordeste, né? Lá em Vitória da Conquista tinha uma banda lá de rock, né, que chamava Reis Fatos. A gente tinha um trabalho muito mais voltado à crítica social, né? Essas discussões, né, que a gente tinha naquele momento nosso mais adolescente, naquela coisa dos anos... E que rompe também com o estereótipo desse nordestino, que também tem muito... tipo, o nordestino é a viola, então, é o cantador... Por exemplo, você tinha uma banda de punk, né, velho? O mais engraçado de tudo é que assim, a Reis Fatos ela era uma banda de rock nacional, que a gente tratava, uma banda de rock and roll, né? Que na época o povo achava que era pop pra caramba e hoje ela tá virando uma banda punk, né? Porque assim, naquela época a gente tinha uma referência X, hoje as pessoas estão meio loucas, né, velho? Então, aquela fala, aquele trecho, aquela discussão era o que a gente... Hoje é punk rock praticamente, né? E não era pra ser, né? Uma banda de rock and roll. Mas assim, naquele momento, tipo, tinha menos elementos nordestinos, é óbvio que a gente estava discutindo discussões sociais, né? Falando sobre política, né? Sobre a nossa vida, sobre nossos amores e tal, mas não era eram sobre, como a gente dizia, os réis fatos cotidianos, né? Mas não é igual quando eu cheguei aqui que, de uma certa forma, eu senti que eu era nordestino mesmo. Entendeu? Porque aí você vê o lance de como as pessoas tratam, de como que é o universo de estar fora de casa e tal. Então, logo essa energia chegou, né? Essa ideia de, poxa, eu preciso falar disso, eu preciso contar a história, eu preciso ter elementos meus, eu preciso ter a minha linguagem, eu preciso trazer isso para dentro do que eu faço, né? Lá eu já tinha um contato muito grande por conta do teatro, né? Eu trabalhava com teatro popular, né? Dentro dos grupos que eu participei, né? Então, assim, eu já tinha essa vivência, né? E a vivência do audiovisual, por exemplo, tudo isso. Mas aqui em São Paulo vem uma coisa, cara, tipo, cadê aquele Nordeste que você tava lá? Sabe, cadê onde que tá onde que tá você, né? E aí é onde você começa a criar diferente, porque aí eu acho que um artista ele precisa ter consciência da identidade dele, de onde ele vem, do que ele faz, de quem ele é, né? Então, no momento que ele não está falando disso, não é muito você, né? Então, quem é você nesse trabalho aqui, né? Que você está imprimindo, né? Então, eu acho isso muito legal. Muito bacana essa referência, acho que da arte, né? Porque a gente, querendo ou não, é isso, é livro, é cinema, é música, né? É pintura, que eu até falei, não vou nem falar disso, mas o Diego faz as pinturas. Não tem umas pinturas, mas foi um período assim que eu pintei, agora eu não estou pintando. O próprio artesanato, né, que as pessoas fazem também, né, que é, né, uma coisa ali para doméstica, ali, às vezes para usar em casa, que também tem ali um pouco do Nordeste, né? E eu acho que essa tradição ela tá aí, né, mano, espalhada, ela se ressignifica porque ela tá em outro lugar,
porque se mistura, porque Guarulhos tem gente que vem de vários outros lugares, né? Inclusive, como a gente falou, por exemplo, tem imigrante europeu, né? Você tem uma raiz indígena, tem uma raiz negra, você tem uma raiz de outras, mineira, né? Como eu disse, gente do Paraná que eu já vi aqui, né? Então tem toda uma mistura aqui, né, de pessoas que às vezes já estavam aqui, que são os guarulhenses mais, né? São poucos, mas ainda também estavam aqui. O próprio modo da cidade. Então tem as diferenças de também você chegar num lugar diferente ao mesmo tempo que com identificação, porque tem pessoas próximas ali que também vieram, né? Mas é uma cidade esmagadoramente nordestina, né? Então eu acho que isso é muito forte, né? E poder trazer isso na arte, né? Poder representar isso em histórias, eu acho muito bonito, assim, né? No fim, é isso, é a história do nosso povo, assim, né? Do que a gente vive, né? Da nossa luta, dos encontros e desencontros, né? Dos causos populares, né? Dessa raiz, eu acho que se reconhecer. Embora eu acho, assim, que a arte tem essa coisa que eu acho importante, que você falou, o artista tem o papel dele, mas também eu tenho essa ideia, assim, que o artista também é livre, assim. Eu tenho dificuldade de explicar esse livro, muitas vezes, porque a arte, eu acho que às vezes não precisa explicar muita coisa, né? Então, o que você quer com esse livro? Qual que é a mensagem que você quer passar? Eu quero trazer a voz para os nordestinos que nunca foram ouvidos. Nada disso, meu. Quem sou eu para trazer voz para alguém, né? Eu nem sou nordestino, né? E muitas vezes os nordestinos também estão, de uma forma assim, em várias mídias, né? Você pegar até na história da televisão brasileira tem nordestino, tem presidente brasileiro, né? Presidente nordestino, tem vários que tiveram na história brasileira que era nordestino, né? O fato de ser nordestino, o que é o nordestino também, né? Ou eu querer discutir o que é o nordestino, o que não é, ou eu quero discutir a cultura. Eu acho que assim, é história, né, velho? É contar a história, é se emocionar, dizer aquilo que você sente, né? O que eu sinto está muito ligado com o Nordeste, com as histórias que eu ouvi, e as mensagens que estão aí, mensagens políticas, sociais, de identidade, de valorização de um povo, né? De que é valorizar aquele povo que construiu de fato, né? Que eu até brinco, tipo, quando você vai... hoje em dia você vai... Isso é uma coisa política, né? Você vai, tipo, numa empresa, sabe? Uma empresa de sucesso, aí vai receber o prêmio. Tipo, não, recebeu o prêmio, a empresa... Aí vai lá o cara, o presidente da empresa, o diretor, sei lá, né? Não, e aí ele vai dizer como que ele fez para aquela empresa ser um sucesso, né? E tem 1 milhão lá de funcionários trabalhando, ripando o dia inteiro, né? Uhum. E essas pessoas não vão ser chamadas, né? Porque, e aí é São Paulo, né? Mas não, quem construiu esses empreendimentos, toda essa cidade, né? Você vai pegar os engenheiros, as pessoas, né? Que algumas têm a sua importância, outras nem tanto, mas que o principal, quer dizer, quem é que construiu isso de fato? Eu acho que tem isso, pô, valorizar a galera que pegou no pesado, pegou no batente mesmo e que ergueu tudo isso aí, mano. Tudo a gente deve a essa galera, né? A gente é até uma geração mais privilegiada, entre aspas, porque quando a galera chegou aqui no bairro não tinha nada, né? Quem construiu esse bairro do zero foi essas pessoas, né? Construiu essa cidade que organizou as obras do metrô que a gente anda, né? As ruas, tá tudo com a mão do nordestino ali, né? E às vezes não é valorizado. Então acho que o livro traz isso, mas não de uma forma tão direta, que eu quis ser mais um pouco indireto, assim, tipo, mergulhar na história, sentir a história, e naturalmente essas questões vão aparecendo, né? Então, tipo, pra mim é uma alegria muito grande num desafio que eu tenho agora, que é de conseguir fazer esse livro chegar nos nordestinos, né? Eu tenho já tentado o processo de distribuição do livro, por isso comprem o livro. E não é só um livro para pessoas nordestinas, nada disso. Acho que qualquer pessoa pode ler, é um livro que mergulha em histórias humanas, né? Que é aquela coisa, fala da sua aldeia, você está falando de todo mundo, você está falando de qualquer ser humano pode ler, né? Mas eu gostaria muito que os nordestinos também lessem, assim, tipo, que eu conseguisse chegar nessas pessoas pelo menos um pouco que der, né? Eu acredito que o filme, por exemplo, eu vou ter essa possibilidade muito maior, né? Porque a pessoa é uma coisa mais dinâmica, a pessoa, né, vai lá, vê em 20 minutos um romance, como também o livro aborda isso também. O nosso povo, e não é o povo nordestino, né? O povo brasileiro não tem um hábito de leitura, né? De parar, ler um livro. É uma coisa que não é muito incentivada no nosso país como um todo. Então esse é um desafio para qualquer pessoa que for ler, né? Não precisa ser só nordestino, também os nordestinos.
muitos que a gente sabe que não, às vezes não terminou o ensino, né? Tive muita dificuldade com o estudo, né? Então, às vezes, e também não tinha nem tempo, né, velho? O cara tem que trabalhar, sustentar a família, como é que ele vai ter tempo para parar e ler um livro, né? Então, esse é um desafio muito grande que eu tô pensando agora também, de como fazer esse livro chegar nas pessoas, né? Então, é isso, assim. Espero que vocês gostem e agradeço muito você ter topado, né, velho? Participar da diagramação do livro, que foi um corre da porra. Falando palavrão aqui. É live, né? Falando e também das referências que você sempre trouxe, de arte, de ter me trazido muito dessa cultura nordestina, me apresentado muita música, me apresentou o teatro, as coisas que você produzia lá, trouxe muito essa visão do Glauber pra mim. Então, tipo, isso foi muito importante pra mim, assim, receber. Foi uma das pessoas que acho que foi pra construir o livro, foi super importante pra receber essa tradição cultural, né, velho, do Nordeste, né? Então, tipo, mano, só tenho a agradecer. Nossa, é uma honra mesmo você falar tudo isso. Obrigado mesmo. Pra mim foi o máximo, assim, né? A gente tem essa troca de informações muito grande, né? Tanto essa referência que vai pra lá também vem de você pra mim. E eu, cara, assim, pra mim é como um filhinho também, assim, né? Você vai falar, tem muito meu, né? Não só da diagramação, né? Mas é o meu primeiro livro, né? Diagramado. Né? Primeiro livro, você ter me dado essa oportunidade de diagramar esse livro, né? Outros livros vieram depois e ele tá aqui na mão, né? A gente vê isso, tipo, do fundo do meu coração, muita gratidão. Tamo junto, eu acho, e agora é um processo que a gente vai fazendo, né, também, mas depois você diagramou o livro do Renato, né, nossa editora também tá crescendo, eu acho muito legal isso, outros livros estão surgindo, eu até falei com o Diego que ele fala da ideia de publicar também, fala, mano, publica seus livros, seus escritos, né, vamos fazer um pouco de tudo, né. Quem sabe, vamos devagarzinho aí, daqui a pouco a gente lança um aí, Tá chegando, tem uns escritos lá guardadinhos. Para terminar, eu só quero ler um trechinho então do livro bem curtinho, né, de uma carta aqui, que eu acho bem poético, uma carta de amor, né? E depois vocês lêem no livro, vocês vão ver, né? Que ela fala assim, ó, que saudades de ti, melhor nem pensar nos momentos que passamos juntos. Sinto que somente naquela caixinha que a gente juntou nossa história, ainda posso guardar seu olhar. Muitos vão pensar que é o olhar da multidão de nordestinos que vieram para São Paulo nos anos 80. Mas, para mim, é você, João. Alguém que eu saberia identificar, mesmo que fosse um grão de areia no meio do deserto. Forte. Valeu, parabéns. Tamo junto, é isso aí. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado aí. E compre o livro, gente. Compre o livro. É só entrar aí na página da editora Letras do Subsolo. Pode mandar uma mensagem. Agora a gente está fazendo tudo pelo Pix, né? Tem o Instagram, @Letras do Subsolo. Tem Letras do Subsolo no YouTube também. Mas aí entrando em contato, mandando um inbox nas redes aí. A gente em breve vai fazer um site aí, né? Também estamos com esse projeto. Vai chegar. Para vender. Mas aí é fazer um Pix, a gente envia para vocês pelo correio, ou entrar nas minhas redes sociais, né, que eu estou no Facebook, Daniel, que é Dan separado, Niel, e também no Instagram, @DanielNeves758, que você está me mandando uma mensagem para mim, eu envio para você o livro, né, que a gente é escritor, é distribuidor, faz a porra toda. Vamos que vamos. Vamos resolver aí.